chutney. Aqui pra gente no Ocidente, o chutney, ele é um pouco diferente do chutney indiano, né? Porque lá na Índia, o chutney pra eles, essa coisa mais do agridoce, assim, que a gente traz, coloca açúcar e faz agridoce, isso é muito um chutney ocidental, que a gente faz por aqui. Lá na Índia, eles não usam tanto essa coisa do adocicado, né? E às vezes pra gente, assim, o que seria tipo um patezinho, sabe? Assim, por exemplo, você faz ali um tomate com algumas especiarias e bate isso com alguma coisa que dá um espessamento. Isso pra eles é um chutney, tá? Então, assim, pra gente, a gente traz mais esse conceito do adocicado com pimenta, eles trazem menos esse conceito do adocicado. Tanto se você for ver receitas, assim, de chutneys indianos mesmo, eles raramente colocam açúcar. Até tem as receitinhas também, né? Mas eles não necessariamente vão colocar o açúcar como a gente costuma colocar aqui, né? E os nossos chutneys são muito à base de frutas, né? E dá pra fazer com legumes também, dá pra fazer chutney de cenoura, de beterraba, né? E as frutas, manga, maçã, né? Várias frutas, dá pra fazer de tamarindo, chutney de tamarindo é tudo de bom. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Eu falei pra vocês que eu tô um pouco longe, quem tá entrando aí agora, tô um pouco longe aqui do celular, e aí eu consigo ler os nomezinhos, mas nem sempre consigo ver as carinhas. E aí eu vou tentar prestar atenção aqui pra ver se entra alguma pergunta enquanto eu tô falando. Oi, Sidoca, meu amor, saudade de você! E aí eu vou tentar prestar atenção nas perguntinhas. Se por acaso passar alguma pergunta e eu não responder, aí quando a gente terminar aqui eu abro para as perguntas e aí vocês podem refazer, tá? Porque às vezes vai passando aqui e eu não consigo ver. Outro dia alguém me falou para eu tirar os comentários aqui da tela que acaba tampando aí para vocês a visão, né? Do momento de fazer a receita. Eu sou nova nesse negócio de live, gente, então se alguém puder me ajudar, se eu tirar os comentários, eu acho que nem eu vejo, né? Eu não sei se eu consigo reduzir os comentários só, tipo, abaixando eles na tela para não atrapalhar a visão de vocês na hora de fazer a receita. Se alguém aí tiver experiência e quiser me dar uma dica, super aceito, tá bom? Então, meus amores, vamos lá. O que eu preparei aqui, né? Desculpa. O que eu preparei para vocês, que eu já preparei, deixei preparadinho, mas aí eu vou mostrar o passo a passo aqui de como fazer, né? Como eu sei que o pessoal ama, a gente aqui adora o chutney de manga, eu preparei um chutney de manga, mas qual é o objetivo dessa live? É passar para vocês a base para fazer chutney. Pode ser de manga, pode ser de maçã, pode ser de tamarindo, pode ser de algum legume, pode ser de tomate, tá? Então, assim, é a base principal. O que um chutney precisa ter? E a partir daí vocês podem desenvolver outras receitas. Hoje eu trouxe para vocês, vou mostrar aqui que eu já fiz. A gente vai começar fazendo o chutneyzinho de manga. Eu vou até aumentar aqui por conta dos comentários que aparecem aqui na tela. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Chutney de manga, com essa consistência. Eu gosto dele assim, bem durinho, porque aí fica melhor da gente comer com as coisas, tá? Então tá aqui, tá? Ficou bom, gente? Ficou bom. Esse aqui eu acertei de primeira. Geralmente, eu sempre acerto os temperinhos no final, assim, né? Mas esse daqui eu fiz assim, ó, pronto, nem precisei adicionar mais nada. Então vamos lá, meus amores, se quiserem fazer pergunta, vão fazendo. Se eu conseguir responder, eu respondo, senão vocês fazem as perguntas depois no final, tá bom? Mas não deixem de perguntar. Bom, vamos começar com a receita, né? Então prepara aí pra vocês anotarem. O que eu tô usando? O que eu vou usar aqui pra essa receita ficar assim, redondinha, né, em termos de quantidade? Eu tenho aqui 1 xícara de manga picadinha, tá? Geralmente aquela manga tome, né, que é aquela mais fácil de picar. Importante não ser aquela manga que tenha muito fiapo, tá? Que aquela que tem muito fiapo não vai ficar muito legal, tá? Oi, Ana, tudo bom, meu amor? Dri, meu amor, que saudade. Dri tá longe, gente. Bem longe. Bom dia pra quem tá entrando aí, viu? Saudade de todo mundo. Adoro ver as carinhas novas que estão entrando, as pessoas que eu nunca tinha visto assim nas minhas lives. E adoro também as pessoas que sempre participam, estão aqui. Ô, Dri, que saudade, meu amor. Depois eu vou te mandar um WhatsApp pra gente conversar, tá bom? Então vamos lá, gente. Senão eu fico aqui conversando com as pessoas, que eu adoro. Então vamos lá. Eu tenho aqui então, né, vou repetir. 1 xícara de manga picada, tá? 1 xícara bem cheinha de manga picada.
Aí, o que eu falei? Isso daqui, o que eu tô querendo mostrar pra vocês é a base pra fazer um chutney. E aí eu vou mostrar pra vocês o que precisa fundamentalmente, assim, o que não pode faltar, tá? Nesse chutney agridoce, tá? Que a gente tá falando. Então, uma coisa muito importante é o cominho, tá? Então, assim, eu uso o cominho em grão. Eu acho que faz toda a diferença usar ele em grão. Tem muita gente que não gosta de morder, né? De morder o cominho. Mas usa um pouquinho só e eu acho que faz diferença usar ele em grão. Ele dá aquela... O chutney tem aquela coisa que quando você come, ele cada hora desperta um paladar diferente. Então uma hora é a pimenta, uma hora é o cominho, né? Então a hora que você morde, você sente aquele sabor que de repente sai, né? E é isso que dá aquela surpresa, né? Do chutney, tá? Então, esse daqui eu tô usando o cominho, ó, em grão. Quanto que eu tenho aqui? Uma colher de café, muito rasa, não muito cheia, tá? Para uma xícara de manga, uma colher de café não muito cheia, tá? A Fábia tá perguntando se tanto faz a manga madura quanto a verde. Então, o chutney, ele tem essa consistência, ele deve ter essa consistência mais derretidinha, assim, sabe? O que acontece é que a manga verde... Você pode fazer também, tá? Dá certo. Mas aí talvez ela vai ficar mais inteirinha. Se você quiser mais pastosinha, você vai ter que dar uma amassada, você vai ter que fazer uma coisa assim. Mas dá pra fazer ela. Verde, verde, verde eu nunca fiz. Eu já fiz ela assim, tipo no meio termo, meio madura, meio verdinha, tá? E dá certo também, tá bom? Eu gosto de fazer com ela mais madurinha, tá bom? Que mais? Então, manga, uma xícara de manga, uma colher de café de cominho em grão, um pedacinho, eu tô colocando uma pimentinha, pimenta vermelha mesmo, tá? Aquela pimenta dedo de moça mesmo, ela é pequenininha, tá vendo? Ó, compara aí o tamanho do meu dedo, ela é bem pequenininha. Isso aqui é a metade, pra uma xícara é a metade e já vai ficar bem apimentado. Se você não gosta muito de pimenta, eu coloco ela inteira assim. Por que eu coloco ela inteira? Porque aí, depois que eu termino de fazer, eu tiro ela da receita pra ninguém correr o risco de morder e ficar apimentado demais. E aqui só tem a casquinha dela, gente. Eu parto, eu tiro a semente e eu uso só a metade, tá bom? E fica só a casquinha, e só a casquinha já dá uma super picância. Se você gostar mais apimentado, aí você pode ver qual é o tanto de pimenta, tá? Ao seu gosto, tá bom? Pode usar também, se você não tiver a pimenta aqui fresquinha, você pode usar também pimenta calabresa, você pode usar páprica picante, tá? Então você tem essas opções também pra você usar, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Elaine, esta pimenta não é malagueta? É malagueta. Eu falei o quê? Eu falei dedo de moça? Essa é aquela pequenininha, deixa eu mostrar pra vocês. É que pra mim, essa aqui, ó. Só que a dedo de moça é maior, né? Então, qual a diferença, gente? Me ajuda aí. Essa daqui, essa pimentinha que eu tô usando, tá? Malagueta ou dedo de moça, eu acho que no caso tanto faz. A pimentinha vermelha, tá? Pode ser a verde também, tem uma pimentinha verde também, pode ser ela, tá? Eu gosto de usar a pimenta natural, prefiro do que usar as pimentas, pimenta calabresa ou páprica picante, tá bom? Eu gosto usar ela assim natural. Então foi a manga, foi o cominho, foi a pimenta, e aí outra coisa fundamental, dedo de moça, né? Essa é dedo de moça, né, Elaine? E aí fundamental é o gengibre. O gengibre também é fundamental nas receitas de chutney, tá? Então, você pode usar tanto o gengibre em pó, eu coloquei aqui, ó. Aqui eu tenho gengibre em pó, eu tenho também uma colher de café de gengibre em pó. Uma colher de café bem cheinha, tá? No caso do gengibre em pó. Se você quiser, eu gosto muito de usar o gengibre natural. Então, eu vou dar uma dica aqui pra vocês do gengibre natural, pra quem não tem o hábito ou pra quem não sabe como é que eu descasco o gengibre. Eu não uso faca pra descascar. Eu só passo assim, gente, ó. Pego uma colherzinha e passo a colher aqui na casquinha, ó. E sai super fácil, tá vendo a casca, ó? Porque aí você não perde, porque quando a gente tira com a faca, a gente acaba perdendo, né? Muito da carne, assim, do gengibre, né? Da polpa do gengibre, na verdade. Então, ó, aí eu passo a colherzinha e fica ótimo, tá? Fica muito bom. Sandy, hello. A Elaine tá falando, você falou o dedo de moça, mas é malagueta. Ah, tá bom. Então tá, o mistério da pimenta, a pimenta é malagueta, tá bom?
Então, aí tô descascando aqui só pra mostrar pra vocês. E aí, o que eu faço? Eu ralo esse gengibre, eu tenho um raladorzinho pequeno que eu gosto de usar, e eu ralo ele nesse lado aqui, tá? E aí eu vou ralar já um pouquinho aqui fresquinho pra gente colocar nesse daqui que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês, tá? Oi, bom dia, pessoal que tá entrando aí agora. Daqui a pouquinho eu repito os ingredientes, tá? Pra quem acabou de entrar. Então, eu tô colocando agora, eu tô ralando o gengibre fresquinho, tá? Pra poder colocar nessa receita, tá bom? E vamos lá, então, para o que interessa. Tá, então o que eu passei pra vocês? Ah, falta um ingrediente. Mas o que eu tô passando pra vocês, pra quem entrou agora? São os ingredientes básicos. São os ingredientes básicos, Mi. O que eu tô fazendo agora? Eu tô passando os ingredientes básicos pra fazer um chutney. Pode ser o chutney que você quiser. E aí eu tô passando o que precisa pra fazer um chutney. No caso, eu vou fazer o de manga, tá bom? Então eu vou repetir aqui. Eu tenho uma xícara de manga, pra quem não anotou. Uma colher de café rasa de cominho em grão. Aqui eu tenho uma colher de chá. Se quiser usar o gengibre em pó, uma colher de de café cheia de gengibre em pó. Só que eu estou preferindo usar o gengibre fresco, então eu vou usar uma colher de café cheinha de gengibre fresco ralado, tá? E também a gente tem aqui o açúcar mascavo, eu vou usar o açúcar mascavo, quem quiser pode usar o demerara também, que é muito usado, mas eu faço com mascavo. Uma colher de sopa, tá? De açúcar mascavo e uma pitadinha de sal, tá? O sal eu tô usando aí uma meia colher de café de sal, tá? Bem rasinha, tá bom? Não muito cheia, não. Aí eu vou ligar aqui e vamos começar essa receita. Outra coisa que vai precisar também aqui nessa receita é um fiozinho de uma gordura. Eu vou usar um fiozinho de azeite. Não coloca muito para não ficar o gostão de azeite, que não é esse o objetivo. Então, mas eu vou usar aqui um fiozinho de azeite. Poderia ser óleo de gergelim, poderia ser óleo de coco, pode ser ghee também, tá? Que fica muito bom. Eu vou usar o azeite, que é a gordura que eu tenho aqui em casa hoje, tá? E o óleo de coco eu tenho também, só que eu não gosto muito do óleo de coco nessa receita, que eu acho que dá um sabor muito acentuado do óleo de coco, e eu acho que não combina muito com a manga, tá bom? Se fosse uma outra coisa, de repente ficaria melhor, tá? Então eu coloquei aqui. Aí, o que eu começo, né? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas. Como que eu começo a usar as especiarias? Por onde que eu começo? Sempre pela especiaria que é maior, tá? Que tem o grão maior e fresca também. Então, no caso, eu vou começar pelo gengibre. O gengibre tá fresquinho, tá? Então tá aqui, vou colocar a colherzinha aqui de gengibre. Começo pelo gengibre. E vou colocando as especiarias de acordo com o tamanho delas e o tempo delas. Porque se eu colocar em pó primeiro, vai tudo queimar, tá bom? Oi, Domi, tudo bom? Oi, Fê. Então, deixa só esse foguinho aqui aquecer. Achei que ele já tava quentinho. Mas aqui é bem rápido. Aqui. E aí eu vou deixar esse gengibre dar uma leve tostadinha aqui na panela, tá? Não até queimar, tá, gente? Eu vou mostrar pra você. Pra queimar não até tostar mesmo, tá? Porque aí lembra que eu tenho outras especiarias pra colocar, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu coloquei o gengibre. Vou colocar o gengibre e vou colocar a pimenta, porque eu falei que são as coisas maiores, né, e mais fresquinhas. Então, eu vou colocar a pimenta aqui, tá? Aí já começou aqui a dar um barulhinho. Gente, só essa pimenta faz toda a diferença, viu? Então tem que ter muito cuidado aí na hora de colocar as pimentas. Cheiro de gengibre é bom, né, gente? Nossa senhora, que delícia. É muito bom. Então aqui, ó. Tá vendo? Ela já começou, ó. Tá saindo fumacinha, já tá dando uma fritadinha, tá? E aí eu vou colocar qual é o outro temperinho maior que eu tenho, é o cominho, que tá em grão. Então eu já coloco o cominho, deixo o cominho dar uma leve tostadinha também. Então aqui já foi o gengibre, a pimenta e o cominho. Uma leve tostada, pra não deixa queimar, porque se queimar amarga a receita, tá bom?
E aí eu vou colocar a manga agora, tá? E aí depois é que eu vou colocar o açúcar e o sal, tá? Então agora vai a manga. Gente, tem mistério, não tem mistério fazer chutney. O pessoal adora chutney de manga, né? E não tem mistério, é isso aqui, não tem mistério. E aí agora eu coloco o açúcar e vou colocar aqui a pitada de sal, tá? Um pouquinho do sal. Bom dia, quem tá entrando aí agora. Não fiquem perdidos, no finalzinho eu dou uma repassada aqui no conteúdo, tá? Mas fiquem aí pra vocês verem o processo, tá? De fazer. E daqui a pouco eu passo os ingredientes. Estou fazendo um chutney de manga, mostrando qual é a base do chutney, tá? Eu gosto muito, outro dia eu fiz de maçã, desse mesmo jeito, com essas mesmas receitas, essas mesmas especiarias, eu fiz o de maçã. Então aqui já foram todos os ingredientes. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Porque tá sequinho e eu vou colocar um pouquinho de água. Não é uma água assim, tipo, pra cobrir a manga, não. É só pra ela não secar, tá bom? Elaine, faz pra você, você vai amar. A Elaine tá falando que receita maravilhosa, né? E fácil, né? Super simples assim de fazer. Gente, e é sensacional. E aí, vamos falar um pouquinho de Ayurveda, porque o chutney, ele tem... o Ayurveda considera que a gente deve consumir os 6 sabores nas refeições. E a gente tem, quais são esses 6 sabores? O doce, o salgado, o amargo, o astringente, o picante e o ácido, tá? Então, esses 6 sabores a gente deveria consumir em todas as refeições. E aí, o chutney, aqui no caso desse chutney, o que a gente tem? Eu tenho o picante, eu tenho o doce, eu tenho o salgado. O cominho, ele tem um pouquinho da picância também, né? Então, assim, eu tenho gengibre, que também tem esse atributo picante. Então, eu já tenho aqui 3 sabores. E aí, você complementa isso com a sua refeição. E se ele tiver mais picantezinho, ele ainda vai te ajudar no processo digestivo, tá? Então, assim, como ele tem o sabor doce... o ideal, assim, por exemplo, para quem come carne, por exemplo, para ajudar na digestão, às vezes ele é muito combinado com a carne, tá? Mas, enfim, não em excesso, assim, né, gente? Porque tudo em excesso não dá certo. Mas, por exemplo, o pessoal na Índia come muito, assim, faz parte do café da manhã deles, o chutney, né? Porque eles adoram uma pimentinha. E come muito com pão também, né? Com aquele chapati, tá? Eu gosto muito de fazer, eu faço khichdi, que é arroz com lentilha, e como um pouquinho do chutney junto, tá? Então, dá pra fazer lanchinho e dá pra comer junto com a comida também, tá bom? Então, eu vou deixar aqui agora vai cozinhar, ó. Gente, eu queria que vocês estivessem aqui pra sentir o cheiro disso, é bom demais. Deixa eu ver se alguém fez alguma perguntinha ali. O gengibre também é astringente? Luna, na verdade, assim, ele não tem tanto, ele é picante mesmo, o gengibre ele é o picante, mas ele tem, porque a propriedade do adstringente é secar, então assim, o sabor adstringente ele seca, ele é secante, e o picante também é secante, então eles têm mais ou menos, tanto o sabor adstringente quanto o picante, eles trazem essa propriedade aí de secar, tá? Então, mas o gengibre, o sabor é picante, tá bom? Quem mais? Alguma pergunta? Não, né? Então tá, gente, ó, tá aqui, tá fervendo. O que eu vou fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá mais pedaçudinho, tá vendo, né? Ó, a manguinha tá pedaçuda. Eu tô colocando mais alto porque os comentários ficam embaixo, senão vocês não conseguem enxergar. Ó, deixa eu mostrar melhor. Ele tá pedaçudo, ó. Tá vendo? Tá pedaçudo, né? Aqui ainda tá cheio de água, tá? Ele vai cozinhando, a manga vai ficando bem molinha e ele vai ficando bem cremosinho. Aí vai deixando ele cozinhar. Se você achar que ainda não tá molinho, vai lá e acrescenta mais um pouquinho de água. Água aos poucos, fogo baixo, tá? Então, pra ele cozinhando, deixa eu até abaixar aqui, pra ele cozinhando lentamente, tá bom? A ideia é essa, tá? A Luna está perguntando um exemplo de alimentos adstringentes. Por exemplo, os adstringentes são aquele que você come e você sente apertar um pouquinho assim, né? Mas tem uns que a gente come que a gente não sente tanto. Os mais óbvios, assim, de adstringência é biomassa de banana, que é feita de banana verde, então assim, a própria banana verde. Caju, né, que você come e você sente ele apertar.
E na nossa rotina, o que tem de bastante adstringente que às vezes a gente não sabe, são os feijões, né? As leguminosas. Então, todos os feijões leguminosas, então, feijão, grão de bico, lentilha, todos eles têm o sabor adstringente, tá? Então, o adstringente acaba que está presente no nosso dia a dia, né? Através aí das leguminosas, porque a gente, afinal de contas, não come, né? Banana verde, nem caju todo dia, né? Mas nas leguminosas tem, tá bom? Então tá, gente, eu vou deixar aqui. E agora o que eu vou falar pra vocês? Esses daqui foram os ingredientes básicos, assim, o que não pode faltar num chutney, tá? Um chutney adocicado, tá? Porque eu posso fazer um chutney sem açúcar também. Mas num chutney que tem esse atributo adocicado, tá? O que eu ia falar? O chutney que tem esse atributo adocicado, esses são os ingredientes. Então, o que eu usei? É uma base, né, que é uma fruta, por exemplo, ou poderia ser um legume, mas é uma base que a gente está usando a manga. Aí, o cominho, ele é fundamental dentro da receita de chutney. Eu tô falando em termos de sabor, para você sentir aquele sabor e falar, isso é um chutney, tá? Então, o cominho, o gengibre, a pimenta, o açúcar e o sal, tá? Esses são os ingredientes básicos, tá bom? Depois, se você quiser inovar, quiser trazer outros sabores, você pode fazer isso. Tá? Então, por exemplo, eu até deixei uns aqui, ó, que eu posso usar. Eu posso usar mostarda em grão. Então, na hora de colocar aqui o cominho, eu já coloco uma mostarda em grão, tá? Eu posso usar uma noz moscada raladinha também. Eu posso usar o coentro. Esse coentro é coentro em grão, tá? Moidinho aqui. Então, eu posso usar coentro em grão, eu posso usar açafétida, principalmente se for um chutney de legume, a açafétida vai muito bem. Então, um chutney de tomate, de cenoura, de beterraba, tá? A açafétida vai muito bem. Quem não sabe, a açafétida é uma raiz e ela tem um pouco do atributo de ajudar a gente na liberação dos gases. Ela é bem difícil de encontrar por aqui, mas assim, até acha em algumas lojas. E você usa muito pouco porque ela é bem forte, tá? Ela é uma... Eu falei raiz? Não, ela é uma resina, tá? Ela é uma resina, tá bom? E aí essa resina, ela é moída, ela é feito o pó dela e aí a gente consome ela assim em forma de pó, tá? Dri, cominho, gengibre, açúcar, sal e pimenta, tá? A Fernanda tá complementando ali a resposta da Dri, né? De nada, Luna. E aí também pode usar cardamomo, tá? Então assim, depois vocês podem ir experimentando fazer chutney com outras coisas. Não fiquem presos nisso daqui. Isso daqui é para você ter uma receita que tem gosto de chutney. Então você pode colocar isso e pode acrescentar mais alguma coisa. Você pode, por exemplo, colocar umas gotinhas de limão. Por quê? Porque aí você já traz o sabor ácido também para esse chutney, tá? Você pode colocar... O que eu ia falar? Ô, gente, tô meio bateada hoje. Eu ia falar outra coisa que vocês podiam colocar aqui... Tá, não lembro. Enfim. Por exemplo, se você fizer um chutney de abacaxi, você pode colocar hortelã. Hortelã fresco, fica maravilhoso. Tá? Então, assim, pode colocar cravo, pode colocar canela. Um chutney de tomate, por exemplo, com cravo e canela, nossa, fica sensacional. Pode usar cebola também. Então, assim, o chutney ocidental, que a gente faz mais por aqui, geralmente vai cebola. Eu não coloquei aqui porque eu não faço tanta questão da cebola. Mas você pode fazer, pica bem pequenininha, deixa ela derreter bastante, ficar bem docinha, e aí depois você coloca os ingredientes, tá? O restante dos ingredientes. Então pode colocar cebola também, tá? A Tamira tá perguntando se é fácil encontrar essa fétida aqui. Não é fácil. Aonde a gente encontra essa fétida? Na La Palma e naquele restaurante, um restaurante de comida indiana, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome, mas acho que eu vou, daqui a pouco eu lembro. Que tem essa fétida, mas não é sempre que tem, tá? Ela é bem carinha, mas vale a pena comprar, porque você usa muito pouquinho, ela dura. Eu comprei um potinho assim, desse tamanho, de uma amiga minha que foi pra Índia e trouxe pra mim. Gente, eu tenho isso até hoje, já tem mais de 6 meses, assim, né? Então, assim, compra um potinho só, porque ele realmente dura bastante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Oi, Carol. Oi, Lúcia, tudo bom? Então, aí deixa eu mostrar pra vocês, ó.
Aqui, ó, tá vendo que ele já tá bem mais molinho, ó, tá vendo? Tem até uns fiapinhos porque ele começa a derreter, tá? O que eu gosto de fazer nesse momento? Aqui a água já deu uma secadinha. Eu vou colocar um pinguinho de água só, que é pra ele dar uma última caramelada, digamos assim, tá? Pra ele ficar bem... E aí, o que eu gosto de fazer? Porque eu prefiro o chutney mais amassadinho, que nem eu falei pra vocês, né? Se vocês quiserem assim inteirinho, com a manga inteirinha, não tem problema não, tá? Mas eu gosto dele mais amassadinho. O que eu faço? No final, eu dou uma amassada com esse amassadorzinho de batata, tá? Uma leve amassada, assim, pra ficar uma coisa meio rústica mesmo, não é amassar demais, tá? Então, eu dou uma leve amassadinha, porque aí eu tenho uma coisa assim, mais um purezinho, sabe? Com os pedacinhos ainda inteiro, né, de manga. Ó, tá no ponto ideal de amassar. Pronto. E aqui já tá até pronto, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Pena que vocês não sentem. Vocês estão vendo a fumacinha daí? Ó, pronto, tá? Se quiser, deixa mais um pouquinho, dá mais uma secadinha nessa última água que eu coloquei. Mas é isso, gente. Isso é a base do chutney. Vocês podem fazer. Melhor coisa, gente, aqui em casa, sabe aquela época de manga? Que a gente tem que fazer 1000 coisas com manga, que perde assim, é doidado? Todo mundo te dá manga, né? Todo mundo que tem pé de manga em casa te dá manga. Melhor coisa, faz um chutney, porque dura, tá? Então, assim, o Ayurveda fala que não é legal a gente comer comida velha, né? Então, assim, até uns 3 dias na geladeira, ok, tá? Então, assim, eu deixo até uns 3 dias na geladeira. Ele conserva mais? Conserva mais, mas eu não acho adequado, tá? Porque ele tem muita pimenta, então ele acaba conservando, tá? Mas eu mesma não gosto de deixar, tá? Então, mais uns 3 dias, assim, é a melhor coisa para aquela manga que você tem na geladeira não perder, tá? Alguém mais quer fazer alguma perguntinha? Não sei se você perdeu o início da receita, então eu vou repetir para todo mundo que entrou depois, tá? Porque aí todo mundo anota aí se tiver dúvida, tá? Qual é a receita do chutney de manga? Que poderia ser outra coisa. Você pode usar maçã, pode usar abacaxi, você poderia usar... tá desligado. Você pode usar legumes, então você pode fazer um chutney de abóbora, bom, hein? Um chutney de abóbora, um chutney de cenoura, um chutney de beterraba, tá? Nesse de manga, por exemplo, você pode, de repente, misturar maçã, porque é fruta doce com fruta doce, pode combinar. O Ayurveda, a combinação de fruta doce com fruta ácida, no Ayurveda a gente chama de viruda rara, que é incompatibilidade. São alimentos incompatíveis que tornam a sua digestão mais difícil, tá? Então, eu não misturaria, por exemplo, abacaxi com manga, tá? Mas assim, a manga com a maçã, por exemplo, tá? Dá pra fazer, porque são 2 frutas doces. Então, você pode também fazer alguma misturinha assim. Um chutney que fica muito bom na época que tiver tamarindo. O chutney de tamarindo, gente, é sensacional. Eu amo, eu adoro essa coisa que pega lá atrás, assim, sabe? Eu amo, adoro, tá? A Fernanda tá perguntando qual foi a pimenta. É a malagueta. É a malagueta, né, Elaine? Que ficou a dúvida da pimenta aqui. É a malagueta. Então, gente, olha só. Eu usei manga, tá? Foi 1 xícara de manga. 1 colher de café rasa de cominho em grão. 1 colher de café cheinha de gengibre fresco ralado. Pode usar o em pó? Pode usar o em pó. A mesma quantidade, tá? Do gengibre fresco, você pode usar o em pó. Eu usei um pedacinho de pimenta. Eu peguei a pimenta, parti a pimenta aqui no meio dela, na transversal, tirei toda a sementinha e coloquei só a metade dela. Para essa quantidade de 1 xícara de manga, pro meu paladar é mais do que suficiente, ele já vai ficar bem picante, tá? Que mais que eu não falei pra vocês? Aí o açúcar, açúcar mascavo eu usei. Coloquei 1 colher de sopa de açúcar mascavo e coloquei uma pitadinha de sal ali, uma pontinha de 1 colher de café de sal, tá? Então, essa é a base para fazer uma receita de chutney. E aí, como eu falei pra vocês, depois vocês podem ir agregando outros sabores e outras coisas nesse chutney. Podem ir inventando, tá? Então, essa